11 horas 5 minutos, 11h05, bom dia Três Lagoas, bom dia Mato Grosso do Sul. Pois é, segunda-feira, dia 22 de abril, no ar o programa Pantanal Notícias, comigo, Adilson Silva, até às 13 horas com as notícias de Três Lagoas e do Mato Grosso do Sul. Bem, hoje eu estou recebendo aqui no estúdio, ao vivo, a meu convite, o professor Vitor Wagner Neto de Oliveira. Ele é pré-candidato a prefeito de Três Lagoas pelo PSTU, que é o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, e a gente vai falar a respeito dessa pré-candidatura dele. Mas antes eu pedir para que ele se apresente, aos senhores e senhoras ouvintes. Primeiro, Vitor, bom dia, seja bem-vindo ao programa, obrigado por ter aceito o convite, tudo bem contigo? Bom dia, Adilson, é um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Eu estava falando fora do ar, que é o primeiro convite nosso e começamos bem, porque nós temos um apreço especial pelo seu trabalho de há muito tempo aqui em Três Lagoas, está sempre acompanhando as nossas atividades, as atividades políticas, e não deixa de cobrir o que também o PSTU faz. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, o respeito é mútuo, tá bom? Pelo senhor como cidadão e como professor, que sempre me tratou muito bem nas entrevistas concedidas, uma pessoa, vocês na verdade, o Belon também, todo mundo recebe o meu abraço e carinho. Ô Vitor, eu queria que você se identificasse assim, se apresentasse, à população. Fala um pouco de você, da sua origem, tá? Da sua formação, para depois a gente falar de pré-candidatura a prefeito. Então, Adilson, aqui em Três Lagoas, eu e minha esposa, que minha esposa veio para assumir o concurso público da Universidade Federal aqui, como historiadora também. O nome dela? Maria Selma Borges. Ok. Ela assumiu em dezembro de 98, então foi a data que nós chegamos aqui em Três Lagoas. Então, lá no século passado ainda, Mas eu sou originário de Dourados, natural de Dourados. Sempre estive aqui no estado, com poucas exceções, primeiro em Mato Grosso e depois para estudos fora, mas sempre estive aqui na região. Dourados, Corumbá é onde eu fiz a minha graduação, morei por 4 anos ali de 93 a 97, depois Campo Grande, morei em vários momentos também na capital, e desde 98 aqui. Portanto, sou formado professor em História, fiz licenciatura em Corumbá de 94 a 97, depois fiz mestrado em História no Rio Grande do Sul e doutorado também em História na Unicamp de 2002 a 2006, que é quando eu entro em 2006 como professor efetivo aqui na universidade. Mas antes de você entrar como professor efetivo, eu já tinha trabalhado com contrato temporário também nas escolas, em Dourados, Campo Grande, Corumbá e aqui mesmo. Aqui eu não cheguei a trabalhar em escolas, mas trabalhei na EMES, por 1 ano. Então, assim, a minha vida foi de trabalho. Antes de ser professor, trabalhei de várias coisas em Dourados, até eu me decidi pela graduação. Tá. E por que História? Inspirado em alguém da família ou de repente além da família? Como é que é isso? O que o levou? Então, eu gostava assim da área. Eu tinha comigo que eu faria jornalismo. Até tentei vestibular, isso na época, na década de 90, não tinha Enem, era vestibular. Eu morava em Campo Grande. O vestibular era mais concorrido, na época eu não consegui passar. Não tinha... Hoje está mais fácil, não que seja tão mais fácil, mas você tem mais acesso. A época era mais restrito. Aí um curso ou outro mais próximo era Geografia, História, que eu também gostava. Aí eu tentei, falei, bom, estou em Campo Grande, trabalhando precariamente, eu vou tentar fazer esse curso de graduação em História em Corumbá, que era onde tinha vagas, Prestei o vestibular para jornalismo, mas eu poderia entrar com a nota para História. E acabei gostando, e aí eu entrei para esse mundo da pesquisa, Lá eu fui sozinho, então tendo que trabalhar, estudar, e logo me envolvi nos projetos de pesquisa com o professor, um dos primeiros historiadores profissionais do estado, que é o Valmir Batista Correia, escreveu a tese dele, Coronéis e Bandidos, Então uma história social e política sempre me atraiu também, passou a me atrair
do Mato Grosso. E aí eu passei a pesquisar a história social do trabalho, né? Os trabalhadores marítimos, assim denominados, que eram aqueles que faziam a ligação entre o porto de Corumbá e Buenos Aires, Montevidéu. Então essa bacia platina que eu me dedico a estudar, né? Uma história social dessa região. Com que idade você descobriu que você era ativista político? Olha, lá em Dourados, na adolescência, entrando na juventude, foi onde eu comecei a militar. Eu entrei, essa história é emblemática que define um pouco a minha militância. Ainda em 85, por aí, eu conheci o pessoal do Partido Comunista, do Partidão lá em Dourados. Comecei a frequentar a biblioteca, eles tinham uma biblioteca boa lá em Dourados, mas aí quando foi para definir mesmo, né, comecei a conhecer a política, aí eu não cheguei a me filiar ao Partidão, mas eu entrei direto no PT, em 80, aí foi 87 para 88, por aí. Mas entrei direto já numa corrente, porque o PT é feito de várias correntes e as correntes tinham muito mais definição ou poder dentro do partido. Eu entrei na Convergência Socialista à época. Era uma corrente mais à esquerda, trotskista, né, de uma tradição de esquerda muito grande mundial, né? E aí eu entrei já na Convergência Socialista e ali eu fui me formando, então, como um jovem militante, já muito incomodado com a situação da classe trabalhadora como um todo, né? Eu acho que a minha militância foi definida por esse incômodo, já desde jovem, por não aceitar as condições da classe trabalhadora e na região de Dourados, dos indígenas, né? Era época do auge aí do início, mas do auge aí do movimento sem terra, do movimento de luta pela terra também, dos indígenas. Então esse ambiente que me criou, que eu comecei a militância já dentro do PT, mas na Convergência Socialista. Depois, em 92, na época do Fora Collor, que foi um movimento da juventude brasileira muito grande, que derrubou o Fernando Collor de Mello, a nossa corrente dentro do PT defendia que o Partido dos Trabalhadores tinha que, no parlamento e também nas ruas, pedir o Fora Collor, também sair com a bandeira do Fora Collor. Mas o PT decidiu não aderir a esse movimento, né? E pela governabilidade, naquela perspectiva de eleger o Lula na próxima eleição, segurar o governo Collor até o fim, desgastar o governo, e nós não concordamos, né? E aí nós fomos expulsos, então, do PT, isso em 1992. Aí a gente passa, então, como corrente política, a aglutinar outras correntes, e daí surge o PSTU. Então nós construímos o PSTU, formalizamos em 1994, numa campanha nacional de filiação, né, porque nós tínhamos que ter número de filiados e tal, e conseguimos. Mato Grosso do Sul foi um dos estados escolhidos para essa campanha. Então eu morava em Corumbá à época, já em Corumbá, né, em 94, então a gente fez a legalização do partido lá, com campanha de filiação. Foi um movimento muito bacana, assim, isso me marcou muito, e desde então eu estou aí na luta, né? Ok. E aqui você conseguiu uma coisa interessante, né? Você poderia ficar dando aula na universidade, enfim, no seu canto, mas você é da aparição, não aquela que busca, entendeu? Qualquer coisa nesse sentido, eu tenho que aparecer publicamente, né? Mas de fazer um trabalho social como vocês têm feito, inclusive com a Ocupação São João, né, Vitor? Então, essa coisa da figura pública, né, que nós denominamos internamente na nossa organização, algumas pessoas têm expressão de figura pública, mas essa construção de figura pública não é uma construção forçada, é pela ação. Então todo esse histórico, né, e muito mais que eu poderia ficar aqui o dia narrando, né, das experiências, levaram a gente a esse caminho. Não é também naquela ideia de que o povo me pediu candidato, não é isso. É que nós fomos construindo, a forma que nós fomos interagindo
aqui em Três Lagoas, na construção dos movimentos de rua, no movimento sindical, em várias frentes, com diversos sindicatos, porque eu também já fui do sindicato docente, né, da universidade. Isso foi nos construindo como essa figura pública. Mas nós estamos aqui em Três Lagoas como partido ou como organização política, né, como grupo político, desde 1995. Eu tinha falado, eu acho que numa carta que nós lançamos aí em 98, mas aí eu olhando lá minhas coisas, vi em 95 tinha a companheira Crisna, que era estudante, então do movimento estudantil, especialmente voltado para o movimento estudantil. Então a gente está aqui desde 95, como organização política. Nós chegamos aqui em final de 98 e logo começamos a organizar também esses grupos políticos. Atuamos em diversas frentes aqui em defesa da classe trabalhadora. Então é legítimo nós lançarmos candidatura. Só que nós sempre ficamos com o pé atrás porque sabemos do desgaste que não é o campo, não é o ambiente próprio, natural da classe trabalhadora, as eleições. Porque as eleições, a forma que elas são organizadas, a forma que para legitimar esse Estado que está aí, esse estado de coisas, que é o Estado da burguesia, o Estado organizado para atender aos interesses da classe dominante. Mas é um momento, por outro lado, as contradições, né, que a própria democracia que foi construída também foi conquistada por nós, né, por nós todos da população, a classe trabalhadora. Essa democracia traz contradições que é o quê? Que permite, num espaço que seja limitado, mas permite a expressão de vozes distoantes, de pessoas que pensam diferente ou que tragam propostas diferentes. Então, nós achamos que é importante ocupar esse espaço para construir uma proposta diferente de uma sociedade diferente, né? A nossa candidatura vem nesse sentido. Na verdade, uma pré-candidatura ainda, né? A nossa pré-candidatura, né? Desculpe, temos que aprender também os diálogos mas é uma pré-candidatura, né? A nossa pré-candidatura vem se construindo, então, nesse sentido de ser essa expressão do incômodo de uma sociedade segregacionista, com altas taxas de diferença social, com alta taxa de pobreza e que uma riqueza muito, muito concentrada. Então nós topamos ocupar esse espaço porque é um espaço legítimo também, porque nós nos construímos para ocupá-lo. Poderíamos não ocupar como em outros momentos. É a primeira vez que nós lançamos candidatos. Estamos aqui desde, portanto, 95, como partido legal desde o ano passado, que nós criamos aqui o comitê municipal. Portanto, nós poderíamos continuar trabalhando da forma que nós fazemos, que é organizando o povo, fazendo os embates necessários, mas a eleição também a gente não pensa como uma estratégia, não é o ponto final. A eleição é mais um espaço que a gente deve ocupar, as candidaturas. É mais um espaço que a gente vai ocupar, não é nem o espaço prioritário do partido, né? Porque prioritariamente nós queremos o quê? Organizar o povo para que a própria classe encontre e construa os seus caminhos, né? Bom, professor Vitor Wagner, a sua pré-candidatura surgiu a partir de uma plenária, ok? E significa o que agora? Que os passos seguintes que vocês estão dando é conversar com a população a respeito de um plano de governo, é isso que vocês vão definir com a população? É isso. Nessa plenária que nós fizemos e nas reuniões que nós estamos começando a construir na periferia, nós estamos pensando ou tirando daí nomes, no diálogo com a população, nomes tanto para pré-candidatos a prefeito, a vice-prefeito e a vereadores. E nós começamos esse diálogo não por acaso na ocupação São João, lá na Vila São João,
porque é um território que a gente tem acompanhado desde o início, já vão para 3 anos, né, da ocupação, sem resposta efetiva do poder público local para a solução do problema da moradia, que é uma lástima em Três Lagoas, né, um problema sério. E nós começamos esse diálogo lá com a população. E dali tem surgido nomes também de pré-candidatos para vereador. Nós já temos companheiros e companheiras lá que se dispuseram a lançar o nome também para pré-candidatos a vereadores, e nós queremos fazer esse mesmo movimento. Então lá nós temos já nos reunido a cada 15 dias para discutir plano de governo. O primeiro ponto não poderia ser diferente, o primeiro ponto que nós abordamos para pensar uma Três Lagoas para a classe trabalhadora foi a questão da habitação, da terra e território, discutir e olhar para os dados e para a realidade de Três Lagoas e propor mudanças efetivas para democratizar o acesso à terra em Três Lagoas. Esse é o primeiro debate que a gente está levando. Mas nós queremos também um outro ponto para nós, super importante, porque é de onde também grande parte de nós viemos, que é a educação, né? Nós temos vários militantes que são professores da universidade, são professores da rede pública, funcionários do Estado ou de rede particular. Então, a educação para nós é importante, e nós vamos procurar esses segmentos, organizados ou não organizados, para debater um programa de governo para Três Lagoas que atenda às demandas dos professores, dos trabalhadores administrativos, técnicos administrativos das escolas, mas também a população que carece de uma educação de qualidade em Três Lagoas. E depois nós vamos ampliando isso, né? Tem o pessoal da cultura que a gente já tem conversado da necessidade de a gente pensar um programa efetivo para a cultura em Três Lagoas. Então é isso que a gente quer fazer a nossa pré-candidatura vem nesse sentido, né? Para motivar esses debates. De alguma coisa lógico que nós entramos no páreo para ganhar, mas isso aí é difícil, sabemos como que é, mas o nosso legado desse movimento é deixar algo construído para depois, porque de nada adianta nós participarmos desse espaço se a gente não construir algo perene, que permaneça, né, para depois. Tá. O senhor colocou que o perfil dos seus pré-candidatos, na verdade dos pré-candidatos a vereador ou a vereadora pelo PSTU, não significa necessariamente o perfil acadêmico, ok? O senhor está dizendo, né? E o vice ou a sua vice, que perfil que o senhor está buscando? Então, e vai ser do PSTU? Tem que ser do PSTU? Chapa pura? Olha, provavelmente a chapa vai ser só o PSTU mesmo. Okay. Nós não vamos ter coligação, dado as dificuldades ideológicas, de proximidades mesmo de projeto para Três Lagoas. Agora, não necessariamente alguém, lógico que tem que estar afiliado ao partido, né? Essa é uma pré-condição, porque é até legal, né? Porque se nós não vamos compor, então tem que estar afiliado ao partido. Mas ainda estamos discutindo. Tem um companheiro que aí é militante do partido já há vários anos, que é o Marcelo, um professor da rede pública de ensino, né? Ele também é mestre em geografia e tal, mas não tem um perfil acadêmico nesse sentido, não. Nós queremos que a nossa chapa seja representativa da diversidade cultural, diversidade étnica, diversidade da classe trabalhadora de Três Lagoas. Por isso que nós começamos pela periferia e queremos, né, que nossa chapa seja representante, seja a representação dessa diversidade das periferias de Três Lagoas, que é o que precisa, né, que a prefeitura se volte para essa realidade. Essa questão da carência habitacional em Três Lagoas, como é que ela pode ser resolvida, na sua opinião? Eu acho que a gente tem que voltar o governo para os interesses da classe trabalhadora. Três Lagoas é uma cidade
que pensa para o capital, que administra para o capital, que governa para os interesses do grande capital. E não estou falando aqui da Rose cabeleireira, do seu Zé do boteco, não. Esses daí são trabalhadores, não são empresários, porque se ele não está atrás do balcão, não está cortando cabelo, não está fazendo a unha, a coisa não acontece, porque ele é o trabalhador. Então essa ideia do empreendedorismo encobre muito uma precarização do trabalho, né? Que é um trabalho precário que no cotidiano gera sim emprego, esses pequenos negócios, mas nós consideramos esses como parte da classe trabalhadora. Então Três Lagoas não é voltado para essa classe trabalhadora, é voltado para os grandes interesses. Daí a doação de terras assim, né, a rodo aqui, né? É uma coisa que a gente tem estudado, né, das doações de terras de Três Lagoas, que é uma farra, né, das doações de terras. Toda semana praticamente a Câmara está doando terra. Isso vai para quem? Não vai novamente para o seu Zé, esses não têm benefícios do Estado e da Prefeitura para tocar seus negócios, ou mesmo o trabalhador. Então nós temos que voltar o Estado, né, aí o governo, ou a Prefeitura no caso, para atender esses interesses. Ao voltar a atenção para esses interesses dos trabalhadores, dos mais pobres aos remediados, nós com certeza vamos estar enfrentando um poder muito grande que tem nessa cidade, que é o poder do capital, né? Essas grandes empresas, o capital gerado aqui não fica, essa riqueza fica mínima aqui, vai tudo para fora, mas quem gera essa riqueza é o trabalhador, né? O trabalhador, em 2 horas que ele trabalha diária, ele já pagou o salário dele, o resto é lucro que vai para fora. E nós temos que, tudo bem, a economia, né, capitalista que atrai essas empresas, ela vai permanecer. Só que nós temos que ter regras tanto para proteção e defesa da classe trabalhadora como do ambiente, porque essas empresas elas vêm, elas exploram terra, água, ar, poluem, explora homens e mulheres, explora todo o território, quando não dá mais ela vai embora, é assim, mundialmente é assim. E a gente, como governo, né, tem que pensar o que permanece, qual é a política para que a riqueza seja voltada para atender os interesses da população, porque senão nós vamos reproduzir o que se dá historicamente, né? São Paulo, Cubatão é um exemplo talvez, né, da década de 80, uma cidade super poluída, com um parque industrial gigantesco que não resolveu até hoje, né? São Paulo, essas grandes cidades sofrem com o modelo de desenvolvimento criado, né, sustentado desde antes da ditadura, mas principalmente intensificado durante a ditadura de 64 a 85. Nós temos que pensar e propor formas diferentes de organizar a sociedade. Essa forma diferente tem que ser a partir da classe trabalhadora, dos interesses da classe trabalhadora, que vai se confrontar com o capital, com certeza. Professor Vitor Wagner, pré-candidato a prefeito pelo PSTU, Três Lagoas. Essa questão de diminuir esse déficit habitacional em Três Lagoas, ela não vem do governo federal em contrapartida com o governo estadual e o governo municipal? Porque aqui em Três Lagoas, se você pegar o Santo André, o núcleo habitacional Santo André, ali surgiu em função do BNH, o extinto Banco Nacional da Habitação, né? Que aí prefeitura depois entrou com doação diária, o governo do estado também entrou com, enfim, a parte dele. E o Novo Oeste, o Orestinho, eu acho que não mudou tanto. O governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Precisa desses 3 entes para resolver esse problema? Então, o déficit habitacional, não só em Três Lagoas, como no Mato Grosso do Sul e no Brasil, não é uma soma fácil, simples, né?
tem tantas pessoas sem casas e é construir casas. Porque veja bem, a primeira versão do Minha Casa Minha Vida, quando começou, o déficit habitacional no Brasil era de cerca de 7 milhões de pessoas, de famílias precisando de moradia. Quando terminou o Minha Casa Minha Vida, essas primeiras versões lá dos projetos do governo do PT, foi no governo Dilma, eles tinham construído cerca de 5 milhões e tantos de moradia. Ou seja, pela matemática, teria que ter ali no máximo 2 milhões de déficit. Não. Hoje nós temos mais do que os 7 milhões, e não foi porque não construiu-se casa nesse intervalo, porque mesmo considerando isso, não subiria tanto. É porque a problemática é muito mais complexa, a questão da terra. É o acesso à moradia. Porque ao mesmo tempo que nós temos hoje mais de 7 milhões de falta de pessoas sem moradia, nós temos mais de 9 milhões de casas sem moradia, sem morador. Então, casas, terrenos, mas pensando só na casa, apartamento, enfim, você tem mais casas sem morador do que morador sem casa. Então, como se resolve isso? Logicamente, é construindo habitação, mas não só. Porque construir habitação como se faz aqui, como se fez no Orestinho, como se propõe novamente, construir condomínios num lugar super povoado como é a Vila Piloto, né? Porque aí não é para atender os interesses dos trabalhadores que precisam de moradia. Porque esse projeto, tudo indica, é para pressionar a população ali do Cinturão Verde para sair dali, porque é um projeto que não vingou, mas que a administração atual tentou de várias formas tirar a população do Cinturão Verde. E ao mesmo tempo colocar, acho que a proposta é quase 200 apartamentos ali num lugar que você não tem acesso fácil, você não tem avenidas do deslocamento, numa cidade que não funciona transporte coletivo, né? Então você constrói, como foi o Orestinho, com um monte de, várias áreas vazias no centro ou próximo ao centro da cidade, que eram áreas públicas. O que a prefeitura faz? Compra uma área, de um fazendeiro retirado da cidade para valorizar o entre a cidade e o Orestinho, que é aquele intervalo atrás do cemitério que depois é loteado. Então isso não é pensando naqueles que precisam de casa, é pensando na valorização da terra, na valorização do capital. Isso não dá certo, porque essas pessoas, elas, por vários motivos, porque geralmente quem acessa essas casas de baixa renda, para pessoas de baixa renda, são pessoas que não têm emprego, não são funcionários públicos efetivos, são pessoas que vivem numa condição muito precária, perde o emprego, não tem mais condições de pagar a mensalidade da casa, por vários motivos é longe do serviço, ele tem que mudar para poder trabalhar, ainda em Três Lagoas que não tem transporte. Então são várias problemáticas aí que impedem que essas pessoas de fato acessem a moradia e permaneçam. Aqui em Três Lagoas, que vocês têm, o senhor especificamente, de leitura em relação à carência de moradia quantitativa? Nós temos aqui, o déficit, aí, pensando nesse número, como déficit, nós tínhamos cerca de 3 mil, agora não vou me lembrar direito, mas a gente chegou a esse cálculo de 3 mil e tantas moradias. Só que quando abriu o cadastro, reabriu o cadastro para as famílias aqui, se cadastrarem na prefeitura, foram mais de 10 mil. Eu não tenho esse número, mas com certeza foram mais de 10 mil famílias se cadastraram. Então, esses 3 mil aí, provavelmente está defasado esse número. Mas a sua pergunta anterior, o que fazer? O que dá para fazer se o projeto sempre é do Estado ou da União? Dá para fazer muito. Primeiro, respeitando uma lei do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, que determina que a prefeitura tem que passar um quantitativo
anual no orçamento para esse fundo. Para a prefeitura não descumprir a lei, o que ela faz? Ano passado repassou 120 mil. Esse ano foi 220 mil a previsão do fundo ou seja, não dá para construir uma casa. Né? Então, a prefeitura, sem fazer uma revolução, que é o que a gente quer, revolucionar, mas nos marcos do que está aí, você definir 1% do orçamento do município para esses casos, a prefeitura tem como trabalhar independentemente de projetos do Estado ou da União, que nem sempre vem. Mas é lógico que não dá para abrir mão, porque a União e o Estado têm obrigação para com essa pauta, então tem que ter. Mas o município tem que ter independência financeira, orçamentária, para resolver esses problemas de regularização fundiária, de infraestrutura dos bairros e também de construção de moradia. 1% do que está aí, de 1 bilhão, né, que é a previsão de orçamento, né, já dá uns 10 milhões. Por ano, dá para fazer muita coisa, não dá? Mas só que a prefeitura, ela fica esperando do Estado, da União, e aí nem sempre os acertos políticos se dão, né? Tanto é que o prefeito atual falou que não construiria mais prédios aqui para habitação social, não construiria mais apartamento, dado que não, no caso do Orestinho, não resolveu o problema, tem problemas de outra ordem. Mas só que ele não depende, né? Não tem força política para fazer a defesa de um projeto da União, e teve que aceitar o que a União achou. É edifício e pronto. E algumas outras casas eu acho que vem pela GEAB. No caso essas 242 unidades habitacionais na Vila Piloto, você já falou tudo bem, o local, pelo que entendi, o senhor discorda, né? Mas é louvável o anúncio, a parcimônia, a parceria, governo federal, Minha Casa Minha Vida, com prefeitura e governo do estado, para chegar a esse ponto? Louvável eu não diria, mas só que essa forma de construir não vai resolver o problema, por vários fatores que eu tentei elencar aqui, mas são mais problemáticos ainda, porque vai permanecer o tal déficit, porque daí nem todas as famílias vão entrar no critério do município. Um dos critérios é tempo de moradia. Agora, as famílias procuram Três Lagoas não porque quer. Todo imigrante, ele sai expulso das condições do lugar de origem e atraídos por alguns pontos, algumas propagandas, né, atraído de alguma forma para o destino. No caso Três Lagoas, é propagandeado aí que é a maravilha, né? Que gera emprego, que tem emprego para todo mundo, as pessoas procuram. Tá, então nesse caso o aluguel social seria a saída? Temporária, aluguel social é sempre temporário, uma saída temporária, mas essa questão da exclusão, você tem que ter moradia para todos que precisam, não é excluir. Uma outra exclusão que a prefeitura está fazendo é pela lei municipal aprovada em novembro de 2020, que exclui as famílias que ocupam a área pública do cadastro de moradia. Então, por exemplo, essas pessoas que estão na ocupação São João, ou estão na ocupação da Guanabara, num projeto habitacional elas seriam excluídas porque elas estão em ocupação. Da Guanabara não, porque é área privada. Agora da São João, sim. Então, a lei não é para resolver o problema, a lei é para punir aqueles que lutam por um direito que é constitucional. Portanto, a construção é louvável em termos de que chega a unidade habitacional, mas vai continuar excluindo pessoas sem casas. E outra, vai continuar sendo a lógica do quê? Porque esses projetos do Minha Casa Minha Vida não são para resolver também problema, como eu disse, né? Construiu 5 milhões de unidades e o déficit cresceu. Porque primeiro é pensado na solução do capital, porque são grandes empreiteiras, são grandes construtoras que levam muito dinheiro aí, né? E as famílias pagam pela unidade habitacional, um preço baixo, mas pagam. Então, a forma que é pensado, que é para a solução do mercado, para geração de capital, não é para a solução da falta de habitação, que vai continuar. Agora, Três Lagoas
E aí o nosso desafio é pensar outras formas, para além dessa, que o Estado, que a União tem de projetos habitacionais dessa forma, outras formas de solução, que é da democratização do acesso à terra. Nós não podemos ficar nas mãos das imobiliárias em Três Lagoas, dos grandes donos de terras. A prefeitura sabia que 52% do território urbano de Três Lagoas foi doado pelo poder público para a iniciativa privada? 52%. Isso esse levantamento, desde a década de 70, é um estudo de 1970 até a atualidade, até 2023, das leis aprovadas na Câmara dos Vereadores de doação de terras. Quem fez esse estudo foi o Lucas Bocato, que é funcionário da universidade, técnico administrativo, ele é advogado formado, mas ele fez um estudo na geografia, mestrado em geografia, e ele estudou todas essas leis. Ou seja, do território urbano, 52% é doado do poder público para a iniciativa privada. Agora, eu pergunto, quanto foi doado para o trabalhador construir a casa? Quanto é de loteamento urbano, loteamento social, de interesse social? É muito pouco. Então é essa lógica que a gente tem que mudar, porque senão as pessoas vão continuar sendo excluídas da habitação, né? Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar mais para frente uma entrevista mais abrangente por tema, porque tem educação, tem saúde, tem várias situações que dá para falar ainda com o senhor na condição de pré-candidato. E assim que nós tivermos tudo definido, a Pantanal com certeza vai dar o mesmo espaço, ok? O tempo, para cada candidato a prefeito ou cada candidata a prefeita falar do que pretende fazer caso seja eleito ou eleita, tá bom? Muito obrigado. E a gente agradece muito e fica aí na espera para poder voltar e poder ampliar. Nós também estamos no começo construindo o programa A gente sempre pensou Três Lagoas, sempre debateu Três Lagoas, sempre esteve presente nos debates dos problemas. Só que é um desafio agora a gente sintetizar isso no programa e poder passar para a população o que a gente pensa das soluções. Mas não somos nós que vamos construir sozinhos, né? Nós chamamos a população, os trabalhadores organizados ou não organizados, os sindicatos, para vir discutir com a gente esse projeto. Nós devemos lançar aí logo, fazer um evento de lançamento das pré-candidaturas, queremos todo mundo lá, nós queremos rodar aí a cidade para nos reunir com as pessoas para discutir isso, né? Um abraço. Obrigado. 11h42, vem o apoio cultural, depois eu volto com mais informações. Este programa tem o apoio cultural das seguintes empresas. A Ótica Sol tem as melhores sugestões em óculos de sol e de grau, relógios, joias e muitas novidades. Dê uma passadinha na Ótica Sol e confira. Ótica Sol, joalheria e relojoaria, onde você vai encontrar os melhores produtos do momento. Rua João Carrato 282 Centro, fone 3521-3428. Gordinho Pizzas, qualidade que faz a diferença.